Estamos de volta, galera. É o seguinte, olha só. A gente aproveitou e a gente colocou uma enquete falando sobre... Na verdade, uma enquete para a gente tentar entender um pouco do que acontece com todo mundo que está sofrendo esses problemas da inclusão da tecnologia, principalmente no nosso segmento de imóvel planejado. E por incrível que pareça, o resultado sempre é: as pessoas não sabem como identificar o que acontece, por que o cliente da tecnologia, ele vem e ele chega para a loja, mas só que ele não traz o resultado financeiro que as pessoas esperam. Então, o maior problema é qual o lobby, qual é o que acontece ali e qual é o defeito que dá, vamos falar assim, né, nesse resultado. Por que as pessoas não conseguem converter o cliente que vem na internet? Isso, na verdade, acontece por falta de conhecimento, literalmente isso. E a gente criou um método para isso, que lá no final você vai poder entender. A gente tem um método para quebrar isso. A gente tem um método para você virar esse jogo. E a gente vai expor isso lá mais um pouquinho na frente. Fica com a gente aqui, não sai daqui não. Você deve estar vendo um slide aqui, junto comigo na tela. Esse slide ele representa o que acontecia em 1900. É uma brincadeira que eu faço. O que acontece antigamente? E aí você já começa a entender o porquê dos seus problemas com a chegada da tecnologia e onde você poderia tirar proveito disso, você não está tirando, porque você não entende o que está acontecendo. Esse slide aí, antigamente, imagina que cada parte desse triângulo que você está vendo aí é como se fosse grupo de pessoas. Então você tem o roxo mais escuro, tem o roxo mais clarinho e tem o branco lá. Então, se você lembrar bem, quantas pessoas na época tinham grana para ter televisão? Quantas pessoas na época tinham grana para ter rádio? Quantas pessoas na época tinham grana para ter um computador? O meu primeiro computador foi um 386. Tem uma porção de gente aí que não deve nem saber do que eu estou falando. O computador tinha que vir codificado, porque ele só falava inglês, não falava português. Então, quem tinha videocassete, o videocassete tinha que ser codificado também. Então, a tecnologia naquela época ela era muito difícil. Meu pai era empresário, a gente teve o privilégio de ter um pai empresário e ele conseguiu botar a tecnologia um pouco mais próximo da nossa vida. Mas mesmo assim, quando meu pai, eu me lembro muito, você vai se identificar com isso, você que está assistindo a live aí, volto a dizer, vai lá para o Instagram, vai lá para o YouTube, o link está na bio. Link na bio, YouTube. Então, você que está acompanhando aí, você vai lembrar bem, o seu pai, ele te pegava, filho, ô filha, vamos com o papai ali na esquina que a gente tem que comprar, sei lá, uma broca de parafusadeira, de furadeira. E o teu pai pegava o carrinho dele lá, ou ia de ônibus, ou ia de bicicleta, ou ia de táxi, não importa o modelo do transporte, mas ele tinha que ir à loja. Então, o maior grupo, que é essa parte grande do triângulo, era essa galera que tinha que ir para a loja, buscar o produto. E aí, ele ia numa loja, chegava numa loja, não tinha aquilo que ele queria. O próprio balconista da loja falava para ele assim, cara, ó, o que você está procurando não tem aqui. Então, vai na loja tal que provavelmente você vai achar. E aí ele ia para outra loja, ia você junto. Muitas vezes você boladão, igual eu, boladão, que eu queria estar com meus amigos jogando bola e não podia jogar bola porque meu pai estava querendo me levar lá para o centro do comércio para procurar, sei lá, buchinha do norte, que minha mãe obrigava ele. Então, isso era muito normal, você tinha que sair para procurar. Então, isso era um grupo muito grande. E aí você pula para a parte de baixo, algumas pessoas que já tinham mais tecnologia, por exemplo, rádio, televisão mais acessível, eles vinham uma publicidadezinha lá. E aí falava assim, ó, procure o material de construção tal, que lá tem tudo. Aí já era um pouco mais fácil, então você facilitava a tua vida ali, porque você já tinha visto a tecnologia, já viu o anúncio, já é direto na loja, facilitava um pouco a tua vida. E lá embaixo tem aquele triângulozinho que é a menor fatia do público. Vamos falar que esses eram os ricos mesmo. E esse cara já tinha um acesso muito maior, que ele já tinha a publicidade, ele já tinha o telefone celular, lembra do tijolão? Ele ligava e de repente ele mandava o motoboy trazer o produto na casa dele. Então você conseguiu entender que são 3 comportamentos diferentes, são 3 estruturas de famílias distintas, são 3 pessoas que aprenderam a conviver com situações distintas. Por que eu estou explicando isso para você? Porque isso aconteceu no móvel planejado, isso aconteceu nas empresas de móvel. O que acontece? O móvel planejado, o que antes você podia ficar na loja, você está vendo aqui ao fundo, essa é uma das minhas lojas, a gente montou um cenário aqui para isso.
o cara poderia estacionar o carro ali e vir até nós. Só que se você ficar esperando, isso não vai acontecer mais. Sabe por quê? Porque esse triângulo que você está vendo aí, imagina que hipoteticamente ele virou. E aí a pontinha do triângulo que está em cima, que é aquela galera que sai de casa sem lenço, sem documento para pesquisar a loja, é um grupo muito pequenininho. Aí você tem o grupo do meio, que é um grupo que já tem acesso à tecnologia, então ele já pesquisa um pouco mais. E aí, lembra que você inverteu esse triângulo, tá, gente? E aí você tem a parte de baixo, que é a galera que tem maior acesso à tecnologia, essa galera vai pesquisar muito na internet, e você tem hoje um volume muito grande, talvez 4, 5, 8, 10 vezes mais gente procurando as empresas pela internet do que antigamente. E aí você sente, sabe o quê? Que o cliente está te pesquisando pelo WhatsApp e você não consegue mandar o orçamento, que o cliente não quer vir na loja, que o cliente quer que você dê o preço por aquilo tudo ali, que o cliente quer que você faça atendimento pelo Zoom, que o cliente... e você não consegue criar uma palavra que eu tenho usado muito nos treinamentos da galera que está comigo, nas mentorias, em tudo. Conexão. Você não consegue criar conexão e aí você não consegue ter um trabalho saudável. Você não consegue ter um bom resultado. Então, conseguiu entender aonde o mercado foi mudando? E isso foi com o passar dos anos, tá? E a gente anda mais um pouquinho para frente, e aqui nessa live eu vou falar um pouco sobre isso, porque depois a plataforma Mestre dos Móveis, ela é preparada para sanar esse problema. Nós criamos um método que ele vai resolver. Você viu a Carol falando anteriormente aí? Isso vai mudar a tua vida. Então você precisa estar dentro disso. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Fica aqui comigo, não sai daí não. Por favor, você está com a oportunidade da tua vida. De novo, mais à frente a gente vai falar sobre isso. E eu vou para o segundo passo, a segunda reflexão, que é essa aqui, ó. Cadê? Essa aqui. Essa é a segunda reflexão que você precisa entender o que acontece na tua vida para que você consiga ter bons resultados. E você que vende imóvel planejado, você precisa ter essa palma da mão que você está vendo aí na tela 100% treinada na tua mente, como se fosse um disjuntor. Galera, você que está aí no Instagram, ó, link na bio, vai lá para o YouTube, tá? Lá você está vendo tudo que a gente está apresentando aqui, muito melhor, alta resolução. Aqui você está fazendo de ladinho aqui, tá? Então, pula para lá, YouTube. E aí, voltando aqui, ó, palma da mão, você tem história, comprovação, conhecimento técnico, valorização e grana. Mas, Tiago, o que é isso? Que loucura é essa? Isso já é uma parte do método que você vai ter lá dentro da plataforma. E eu quero mostrar para você uma coisa. Você imagina que cada pessoa que te procura, ela tem uma história, ela tem um trabalho, ela já executou alguma coisa. E você sabe que se o cara executou bem, tu já vê ele como uma boa referência. E você sabe se o cara executou mal, você não tem ele como uma boa referência. Vou falar uma coisa para você. Com certeza você conhece médico, advogado, dentista, tudo. Concorda comigo que esse cara que fez faculdade, ele se transforma em autoridade naquele tema que ele se propôs a estudar, ele se transforma em autoridade naquele tema em que ele se propôs a se preparar para aquilo? Então, se você trabalha com móvel planejado, você até pode ser autoridade, porque você fez um curso de design, porque você fez um curso de arquitetura, porque você fez um curso de Promob, porque você fez enfim, você fez coisas que te transformam na autoridade. Mas você concorda comigo que se você não tem uma história sólida, você não se transformou em referência? A autoridade não necessariamente é referência. E você que tem uma loja de imóvel planejado, você que é gerente de imóvel planejado, você que é projetista de imóvel planejado, você não é referência, você está mais distante de ter sucesso nos seus resultados. Porque o teu cliente, quando ele te procurar, entre procurar uma referência e procurar você, você acha que ele vai procurar quem? Ele vai procurar referência, porque é dali que ele vai ter confiança. E eu vou te dizer uma coisa, o segundo item que a gente chama de comprovação, na linguagem do método, a gente pode até falar prova social. E o que acontece quando você gera uma comprovação? O cara está vendo que você teve resultado. O cara está vendo que você já teve uma estrutura de trabalho sólida, consolidada. Você está provando para ele que você tem uma estrutura. Essa galera que está aqui produzindo essa live comigo,
eu sigo eles na internet, acompanho o trabalho deles, eu faço as gravações nos estúdios, eu já vi que eles são referência. Eu já vi artistas nos estúdios, então eles são referência. Por isso que eu contratei para a galera trabalhar comigo, para a gente produzir o melhor para vocês. E quando você vê que alguém está produzindo o melhor para vocês, volta a dizer, você tem a comprovação de que ele é referência. E olha como as coisas vão se encaixando. E aí você tem uma pessoa que é referência comprovadamente. E o teu público que está te seguindo aí, que está procurando você, o teu público que está fazendo de você, está buscando você, ele está querendo entender se você é referência, ele está querendo entender se você é só uma autoridade. Volto a dizer, você não necessariamente é uma pessoa top. Você aprendeu a mexer no Promob, você fez um curso de arquitetura, mas não necessariamente você é o top do mercado. Beleza? Então, quando você comprova o teu conhecimento, a tua referência, aí o público começa a te dar resposta. Aí o público começa a te dar a possibilidade de você mostrar o teu conhecimento técnico. Você não consegue antecipar isso. Eu vou te dar um exemplo. Lembra quando você em algum momento mandou um currículo para alguém? E lá no teu currículo está dizendo que você tem conhecimento técnico. Mas você sabe por que você teve dificuldade de conseguir trabalho? Porque você não era referência. Você sabe por que você teve dificuldade de conseguir resultado? Porque no currículo dizia que você tinha conhecimento técnico, mas você não conseguiu comprovar que tem. E aí fica quebrado. Então você imagina que isso são 3 degraus, e esses 3 degraus eles ficam quebrados, porque você quer pular direto para o da conhecimento técnico. E a tua loja, se ela não é referência, se o teu trabalho não é referência, se você, a tua equipe, o teu time, como projetista, designer, arquiteto, a galera toda, se essa galera não está preparada para ser referência, você não vai conseguir um resultado top. Você não vai conseguir um bom resultado. Você vai até conseguir resultado, porque móvel planejado, móvel, na verdade, todo mundo precisa. Desde o mais pobre ao mais milionário. Todo mundo precisa de móvel. Mas se você vai ser top, se você vai ser referência, se você vai conseguir chegar ao ponto de falar assim, não, eu não tenho mais vaga na agenda hoje para te atender, aí é outro patamar. E pior, com a tecnologia hoje, com o marketing digital, você está deixando as coisas passarem e você não está conseguindo fazer o teu negócio andar para frente. E quando você chega no ponto de fazer uma fila, de agendar, a tua estrutura está preparada, e você fala assim, cara, eu não tenho vaga para te atender hoje não. Aí o cara vai falar assim, nossa, essa empresa é tão boa assim, a ponto de não ter vaga na agenda. Sabe aquele cirurgião plástico que você tenta agendar e o cara só tem vaga para daqui a 6 meses? Sabe? Sabe aquela peça de teatro que você tenta comprar hoje e não tem vaga só daqui a 6 meses? É exatamente, quando é referência, é isso que acontece. Quando tem comprovação, é isso que acontece. Então, o passo a passo dessa construção aqui, ela é muito importante. Para você chegar no último pilar. Ó, virou a mão, o último pilar, que é o dedão, que é o da grana. Que é quando você pode tirar o proveito dos resultados que você vem construindo ao longo de um tempo. Aí eu te pergunto, quem aqui conseguiu completar todos esses pilares? Quem aqui conseguiu completar todas essas etapas? Para você chegar no ponto da valorização e você falar assim, agora eu posso desfrutar da grana. Agora eu posso desfrutar do resultado. Então, gente, vocês precisam fazer parte de um método. Eu parametrizei esse método. Eu criei uma estrutura. E essa estrutura era replicável para vocês. Só que vocês precisam estar dentro. Você precisa ser membro da nossa plataforma. E mais à frente você vai ver o que eu estou falando. E ó, não é porque foi a gente que fez, não, mas ficou incrível. Volto a dizer, não existe ninguém no mercado moveleiro que faça o que a gente está fazendo. Vou pular para o terceiro slide. É esse aqui. Aqui tem as respostas para você, que por algum motivo já está fazendo um trabalho tecnológico, porque tem muita gente que está. Que por algum motivo você já está fazendo marketing digital. Tem gente que está. Por algum motivo você já contratou uma empresa e tal para fazer um trabalho para você. Tem gente que está. Só que o teu time não consegue atingir o resultado. E aí a pergunta é, por que não consegue atingir o resultado? Justamente porque eles não copiaram essa ideia, isso que está acontecendo aqui, isso que está aqui no slide. Você não sabe, talvez você não saiba,
mas isso acontece com todos os clientes que te procuram, principalmente daqueles que vieram da internet. Lembra que eu falei lá no início que você não estava ainda entendendo como funcionam as coisas e tal? Aqui está a resposta para o que você está sentindo aí. Por que você não está conseguindo converter o teu cliente em oportunidade? Isso acontece por quê? Porque todo cliente, quando hoje ele te acha, é porque você de alguma forma se mostrou interessante na internet. Só que aí que está o X da questão. Quem é que está se mostrando interessante na internet? Pior, você que construiu um trabalho na internet, você conseguiu realmente entender se você ficou interessante na internet? Você conseguiu saber o que está acontecendo? Se você não consegue fazer isso, você não vai conseguir andar para frente. Aí sabe qual a sensação que você vai ter? Você vai ter a sensação, se você é gerente de loja, teu time não quer ligar para lead nenhum, concorda? Por quê? Todo lead não presta. Não é que não preste, não. Foi você que não entendeu esse slide que está aí. Todo cliente que chega através de lead, ele quer que você mande o projeto pela internet ou pelo WhatsApp. É porque você não entendeu o que está acontecendo ali por trás daquilo. Você, por si só, quando você quer construir um trabalho digital e você não sabe como funciona as estruturas de internet, você não sabe, aí você vai ter acesso. Hoje você vai ser metralhado por empresas que fazem tráfego pago, fazem marketing digital, mas os caras não sabem nada, os caras não são do segmento moveleiro. E aí você logo esbarra num problema. Como é que eu vou contratar esse cara se ele não sabe o que é que eu estou falando? E aí você fica com receio. E quando você contrata, o lead que vem não é um lead quente, é um lead frio, que chama, é um lead ruim. Na verdade, tudo isso é porque você não está com o método correto. Você está com a tua estrutura quebrada. Você não está entendendo ainda o que está se passando ali. E sabe o que vai acontecer com você se você não se preparar? A tendência é você ser engolido pelos jovens que vêm preparado para isso, voando, e você vai quebrar. E aí eu já ouvi muita gente falar assim, mas Thiago, eu tenho 20 anos de experiência, eu sei como tudo funciona. Eu vou te falar uma coisa. De que adianta você saber as respostas todas da sua vida se as perguntas hoje são outras? As perguntas são completamente diferentes. E se você não entende que as perguntas são diferentes, não importa, você vai se dar mal, porque você vai ter uma resposta que não serve para aquela pergunta. E hoje o cara chega para você e fala assim, Thiago, tu fez marketing digital? Fiz. Você fez um lançamento na internet? Fiz. Qual foi o ROI? Teu pixel está cadastrado lá direito? Aqui, meu produtor está aqui, está reclamando que meu vídeo não para de aparecer para ele, aparece para ele o dia inteiro, só porque ele deu um cliquezinho lá, agora eu estou perseguindo ele, vou perseguir ele a vida inteira. Ele nem trabalha com móvel, trabalha com edição, mas ele vai acabar, ou ele vai comprar móvel, ou ele vai vir... Porque ele vai ser perseguido, isso é o pixel. E o que é o pixel? É um plugin que a gente instala nos nossos sites, nas nossas coisas, e quando você clica, o algoritmo entende aquilo ali e ele passa a perseguir, até o cara comprar com você. E aí você faz uma coisa chamada funil. Aí o cara clica para lá, entra para cá, clica para cá, até ele virar um lead quente para ele chegar para você. Então você tem um mecanismo absurdo que é a internet. E se você não tem as respostas corretas, de nada adianta a tua experiência. Produção, meus queridos amigos, ó.